Olá, meus amados. Uma das coisas mais extraordinárias que a gente precisa entender, embora seja difícil compreender, é que Jesus, ele era homem e ele era Deus ao mesmo tempo. Uma das formas de nós interpretarmos e vermos na palavra do Senhor que ele era Deus é que Jesus ecoa uma frase que Deus entregou para Moisés no Velho Testamento. Nós vamos falar com os irmãos a respeito dos 7 Eu Sou de Cristo no Evangelho segundo João. Estaremos fazendo uma série, cada texto que fala Jesus dizendo Eu Sou, nós estaremos tratando com os irmãos, tá bom? Não perca, fica conosco nessa série, é muito importante. Olá, meus queridos, paz e graça a todos. Somos podcast chegando aqui para mais um episódio, direto ao ponto. Nós vamos falar hoje sobre Eu Sou, tá bom? Vamos lá, queridos. Os 7 Eu Sou de Cristo. Veja só, queridos, quando a gente vai analisar a palavra de Deus, quando a gente vai ler a Bíblia Sagrada, nós nos deparamos aqui com esse texto que diz assim, ó, preste atenção. E disse Deus a Moisés, eu sou o que eu sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Veja só, o povo de Israel, o povo hebreu estava escravizado no Egito, e o Senhor enviou, estava separando aqui Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. E aí Moisés ele perguntou, Senhor, quando eu for me apresentar diante do povo, eu vou dizer que o Senhor é quem? Aí o Senhor disse, diga que eu sou o que eu sou e que o eu sou me enviou a vós. Então o Senhor disse, eu sou. Os irmãos entendem, consegue compreender que o eu sou é uma expressão incompleta na nossa linguagem, no português, por exemplo. Os irmãos entendem que é diferente. Eu sou o quê? A gente podia perguntar. Mas o que é que eu sou? Não é verdade? Mas a palavra do Senhor, ela vai se completar, porque a Bíblia é completa, tá bom? E aí a gente tem algo muito, mas muito interessante, que é Jesus completando essa frase, o que mostra uma união perfeita. Jesus disse, eu e o Pai, nós somos um. Analisando o Evangelho segundo João, nós podemos ver 7 oportunidades em que Cristo vai dizer, eu sou. E aí ele complementa. E eu quero trazer essa série para que a gente possa analisar, para que a gente possa estudar um pouco e conhecer e glorificar mais a esse Deus que é o Deus eu sou, tá bom? Então vamos lá, vamos trazer o texto que nós queremos referenciar para nós nesse estudo. Veja só, então, o primeiro eu sou Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vê em mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, olhando para esse texto, tá certo? Eu sou o pão da vida. Nós vamos olhar o seguinte. Uma grande multidão seguia Jesus. E ela seguia Jesus porque via os sinais e as maravilhas que Jesus operava. Estava se aproximando da Páscoa, a festa dos judeus. E Jesus, quando levantou os olhos e vendo aquela grande multidão que vinha ter com ele, ele chegou e disse para Filipe, olha, onde compraremos pão para estes comerem? Mas Jesus ele dizia isso porque para experimentar, porque ele bem sabia o que é que ele mesmo, Jesus, ele ia fazer. E Filipe respondeu, olha, Senhor, 200 dinheiros nós temos aqui, mas não dá, porque é muita gente. Mas ele disse, olha, tem um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Veja que é fé, né?
não tinha fé. E Jesus disse, mandai assentar os homens. E aí pegou o pão, o peixe, multiplicou e sobrou 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus ele tinha feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. E aí caiu a tarde, Jesus subiu ao monte para orar, porque percebeu que eles queriam apresentá-lo ali como Cristo. Entrou no barco, os discípulos foram para o outro lado, e aí Jesus apareceu lá do outro lado. Os irmãos já sabem a história, veio a tempestade, o Senhor Jesus repreendeu, e aí aquela multidão foi para o outro lado, para acompanhar Jesus, mas não em virtude daquilo que ele era, do Deus que ele era, mas em virtude daquilo que ele poderia dar, daquilo que ele poderia oferecer. E aí o Senhor Jesus ele deu uma palavra muito, mas muito interessante, que foi o seguinte, está no Evangelho de João, nesse mesmo capítulo, no verso 26, que diz assim, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciasse. Então o Senhor foi bem claro, disse, olha, não é pelo sinal, é pelo pão. Vocês estão buscando pela sua necessidade. Vocês estão buscando pela barriga que está com fome. Quantas vezes, né, queridos? Só abrindo um parênteses aqui, nós buscamos a Deus pelas necessidades que temos. Precisamos entender que nós devemos buscar a Deus por aquilo que Ele é, para termos em nós a plenitude de Cristo, o amor do Senhor na nossa vida. Aí o Senhor Jesus continua, diz, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, que é Deus, o selou. E aí chegaram para o Senhor e disseram, Senhor, mas o que é que a gente pode fazer para ter, para executarmos, na verdade, a obra de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. E disseram, que sinal fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Aí disseram assim ainda, nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Ou seja, eles estavam pedindo um sinal de Cristo, embora antes eles já tenham visto Jesus multiplicar pão e peixe, e agora ele está pedindo mais um sinal de Jesus. E disse assim, olha, nossos pais, eles comeram um maná que desceu do céu. E qual é o sinal que o Senhor faz? Aí Jesus vai e responde, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então Jesus, queridos, ele estava mostrando aqui essa ligação. Lembra? Eu sou, me enviou a vós. Deus disse para Moisés falar para o povo hebreu. Eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que? Aí Jesus completa. Eu sou o pão da vida. Mostrando aqui que Jesus era o pão vivo que desceu do céu. Mostrando que ele era o único que poderia saciar a sede da nossa alma, a fome da nossa alma. E como ele veio do céu, ele era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, primeiro eu sou de Jesus, ele é o pão da vida. E nós devemos crer nessa palavra e entender que nós não devemos buscá-lo, irmãos, apenas para satisfazer as nossas necessidades. Porque o pão desta vida perece. O Senhor chegou e disse para a mulher samaritana,
Essa água que você tem aí para beber, você bebe e torna a ter sede. Mas a água que eu lhe der, você jamais terá sede de novo. Queridos, olha, guarda essa palavra no seu coração. Jesus é o pão da vida. Ele supre todas as suas necessidades. Ele é o pão que dá vida ao nosso coração. Há homens e mulheres que estão perdidos, depravados, mortos dos delitos e pecados. Mas uma vez absorvido esse pão, a palavra de Deus, Jesus Cristo, nós temos vida e vida eterna. Amém, queridos? Esse é o primeiro Eu Sou de Cristo no Evangelho segundo João. Nós vamos fazer uma série e eu convido você a acompanhar, tá bom? Será uma bênção com toda certeza. Deus abençoe. Somos podcast terminando aqui mais um episódio. Deus te abençoe. Fica com Deus.